Parabenizá-los, né, pela saúde espiritual desta igreja, e eu confesso aos irmãos que vocês estão muito abençoados aqui com esse pastor e com a pastora Vilma. Eu disse a ele que se o pastor não tivesse imputado a mim algumas responsabilidades que permeiam sobre os meus ombros, eu estaria aqui congregando com ele. Eu disse para ele. E isso não é demagogia, né, porque eu o conheço já há muito tempo, e para mim seria uma satisfação muito grande poder estar aqui nesta casa, adorando a Deus e trabalhando juntamente com os irmãos. Estou feliz também de estar na companhia do pastor Moisés. É um companheiro que eu tive a felicidade de conhecê-lo. Já se fazem aproximadamente 19 anos que Deus proporcionou a mim essa oportunidade dele ter me inserido dentro do seu rol de amigos. Para mim é uma satisfação poder estar com ele nesta noite. Feliz também de rever aqui alguns companheiros, os irmãos que estão à nossa retaguarda, como também aqueles que estão na nave da igreja. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos os Salmos de número 46. Salmos de número 46. Nós vamos ler alguns versículos. Esse culto é predominado como culto de doutrina, mas quem faz jus a isso é o pastor Paulo. Eu só vou partilhar com os irmãos um texto que está dentro do meu coração, e esse texto, por sua vez, ele vai proporcionar a você a fazer uma análise introspectiva, avaliar como que de fato está o seu coração, no que diz respeito a essa grande responsabilidade que nós temos, que é ter o título de crente, né? Porque não é fácil ser crente nesse terceiro milênio, mas Deus nos colocou nesse terceiro milênio, para que nós venhamos ser uma lâmpada, né, para resplandecer como astros também, no meio de uma geração totalmente corrompida, né? Salmos de número 46, o verso de número 9, que está escrito assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Queridos, esse texto que ora nós acabamos de ler aqui juntos, na noite deste dia, é um texto de suma importância e que nos revela, de fato, a nossa fragilidade humana no que diz respeito a querermos galgar algum tipo de posicionamento esse que, muitas das vezes, quando chegamos no ápice do mesmo, nós entendemos que alcançamos deconformidade com os nossos próprios méritos. Mas o texto, por sua vez, ele nos dá uma revelação de suma importância, e nós que temos o Espírito Santo de Deus permeando na nossa trajetória, sabemos que só o fato de nós estarmos aqui é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. No nosso posicionamento humano, nós não tínhamos condições nenhuma de conhecermos o projeto salvífico. Na verdade, nós estávamos à mercê do mundo. Nós estávamos como uma marionete na mão do grande opositor da obra de Deus, e todos nós estávamos a passos largos indo em direção à eternidade, porém sem a salvação. Iríamos para a eternidade sem Deus. Mas Deus, que é infinito em misericórdia e que constantemente tem se lembrado que nós somos pó, conhece a nossa insuficiência humana, Ele achou por bem lançar o anzol e nos atrair pela narina e arrancar os demônios que eram sobressalentes na nossa trajetória quanto ser humano. Arrancou os demônios de dentro de nós, colocou o Espírito Santo, nos deu um banho de sangue e ainda nos deu a oportunidade de olharmos para o Calvário e termos o diagnóstico que o propósito de morte vicária que Jesus tributou foi porque nós não tínhamos condições nenhuma
de chegarmos até o Gólgota e exercermos o posicionamento de cruz. Mas Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 a seguir, diz, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, tanto dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua venha confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dentro desses adjetivos, ou dentro dessa conotação, nós conseguimos perceber, então, que ele achou por bem se despir de toda a sua realeza e se posicionar num posicionamento de homem para chegar até o Gólgota e tributar a morte vicária, dando assim a oportunidade de quebrar todos os paradigmas que eram pautados dentro da expiação, que no tocante à expiação é o cumprimento de pena para aplacar a ira divina. Quando Jesus ele tributa esse propósito de expiação, automaticamente aplaca a ira de Deus, e através do sacrifício expiatório de Cristo Jesus, nós temos agora a oportunidade de reconquistar a amizade que tinha se perdido lá dentro do Éden, quando a aliança foi quebrada e os homens então foram destituídos da glória de Deus. Mas dentro da plenitude do tempo, do plano de organização de Deus, Deus já tinha projetado, arquitetado o seu projeto salvífico para que o homem pudesse ter a aproximação novamente com ele e restaurar a amizade. E nós só conseguimos ser sobressalente no tocante a isso porque reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E hoje esta alegria que emana dentro do âmago da nossa alma foi porque Deus nos amou e estendeu as suas mãos de misericórdia e nos colocou em um posicionamento de que de fato nós não éramos merecedores. Então, o fato de nós estarmos aqui é porque a misericórdia de Deus nos alcançou e Deus ele desobstruiu toda a nossa trajetória, tudo aquilo que era de empecilho, de impedimento, para que nós viéssemos ser sobressalente no tocante à nossa vitória, Deus jogou por terra e nos fez pisar em terra firme, e hoje, queridos, nós temos forças para glorificar, para exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu não sei qual é a sua dificuldade, que tipo de conflito existencial você está vivenciando, mas uma coisa é certa: esse Deus que você serve hoje, ele se manifesta como o Senhor dos exércitos, e ele vai guerrear em prol da tua vida, ele vai na tua frente, o caminho vai ser preparado, o saci vai beijar a lona, e o nome de Jesus será glorificado e exaltado, porque o Deus que você serve, ele vai te colocar no posicionamento de vitória, e o nome dele será engrandecido, glorificado. Por isso, nesta noite, meu irmão, não venha sucumbir diante do conflito existencial, mas alegra o teu coração diante de Deus, erga a tua cabeça, levante a bandeira do Evangelho e siga em frente, porque o Deus que você serve, ele está contigo, ele não abandonou a embarcação. O mar está bravio, mas hoje ele vai mandar o mar se calar, o vento vai se aquietar e a bonança vai chegar, e nós vamos colocar os nossos pés em uma terra firme, que emana leite e mel. Louvado seja Deus. Humanamente falando, quando nós olhamos para as deficiências, o diagnóstico que vem humanamente falando é um diagnóstico de derrota. Porque no nosso entendimento, porque quando nós olhamos o problema, né,
e por detrás desse problema tem um opositor que trabalha ainda com seus dardos. E ele nos faz entender que não tem como nós sermos vencedores, não é verdade? E nós olhamos para o problema e imaginamos ele vindo na nossa direção como um rolo compressor, ávido, pronto para passar por cima de nós e acabar com todos os nossos projetos, aniquilar todos os nossos sonhos e colocar dentro dos nossos corações incertezas e fazer com que nós venhamos nos aposicionar em desacreditarmos de Deus. Isso é o que o diabo quer. Mas se você olhar a epígrafe do texto desta leitura, você vai perceber a fé perfeita em Deus. Irmãos, a nossa fé ela não pode ser uma fé fingida. A nossa fé ela tem que ser uma fé inabalável. Nós temos que ter a confiabilidade que, ainda que o médico dá o diagnóstico que o câncer está no sangue, nós temos que acreditar que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para entrar dentro das artérias e desobstruir a passagem do oxigênio e jogar esse cerne maligno por terra e restituir a saúde e colocar a determinada pessoa de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor e fazendo com que os médicos venham ficar com cara de uai. Como aconteceu? Esse Deus ele é profundo demais. É que nós, diante dos conflitos existenciais, nós olhamos para os problemas e aí nós limitamos a Deus. Não é verdade? Deus não quer que nós venhamos limitá-lo. Deus ele quer que nós venhamos continuar acreditando que Ele está conosco, porque aquele que nos antecedeu, a maior fragilidade existencial na nossa atualidade enquanto crente é que nós estamos nos esquecendo de contar os feitos de Deus. Você sabia que tem crente que ele é abençoado e ele não conta mais? Tem muitos crentes que eles não estão mais propagando o que Deus está realizando na tua vida. Se você olhar para os Salmos de número 44, versículo 1, está escrito lá: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos o que os nossos pais têm nos contado, os feitos que outrora realizaste, sim, nos tempos das antiguidades. O que Deus tem feito precisa ser contado. Não pode ser esquecido. E só vai germinar fertilidade de fé produtiva no coração de alguém se alguém ouvir você contar. E só não vai ocorrer se porventura ninguém se posicionar para contar. Então fale do que Deus tem feito na tua vida. Fale do que Deus realizou na vida daqueles que nos antecedeu e que está registrado. Precisa ser contado. Fale das maravilhas do Senhor, das suas proezas, dos seus sinais, dos seus milagres, das suas realizações. Você quer um sinal de Deus para a tua vida? Receba a tua vitória nesta noite e conte o que Deus fez aqui na noite deste dia. Rabadaravassuricandarabacai. Entre calabraçurianda labraxéria. Aparentemente não tínhamos expectativa de vitória, mas hoje Deus nos trouxe aqui para abrir a nossa glândula pineal e nos fazer entender que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé no Filho de Deus e acreditamos que Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, só para nos dar vitória. Para eles não tem como, mas para nós que temos fé, acreditamos que Deus pode fazer. Exerça a sua fé, não perca o seu equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, ela fica vulnerável a qualquer tipo de vento de doutrina. Uma pessoa vulnerável, ela tem facilidade, sensibilidade de ouvir o conselho de estranho. Uma pessoa vulnerável, ela não consegue discernir mais a voz do seu pastor. Uma pessoa vulnerável, ela tem facilidade para sair do pasto verdejante e andar por capim seco. O que Deus quer te fazer entender
que quando você exerce a sua fé nele, pode vir o vento, pode vir o fogo, pode vir o terremoto, e você vai analisar e vai ver se ele estará no meio disso. Mas quando você ouvir a voz de Deus, você vai dizer: essa voz eu conheço, eu sei quem é que está falando comigo. E se ele está dizendo para você vai, você vai. Mas se ele está mandando você ficar, então fica, engula isso, encha o teu coração, erga a tua cabeça, meu irmão, e mantenha a sua posição. Quando o espírito do governador se levantar, não deixe o teu lugar. O diabo quer roubar a tua bênção, mas ele não vai prevalecer, porque o Senhor dos exércitos, o Deus belipotente, o poderoso na guerra, o forte nas armas, ele te trouxe aqui para te fazer entender que ele quer te ajudar. Ele vai te ajudar e você vai ser abençoado, abençoada, no nome precioso de Jesus Cristo. Deus, ele quer que você contemple. Deus, ele quer que você veja as suas maravilhas. A obscuridade, ela quer permear nos nossos olhos. Mas Deus está tirando a obscuridade. Você vai sair daqui com uma visão diferenciada. Você vai ver aonde o inimigo está trabalhando para tentar desestruturar a tua família. Porque a indagação que permeia mas o que está acontecendo? E Deus vai te mostrar onde está o mal. E você vai ministrar a bênção de Deus. A sua família não vai sucumbir. Malas não serão feitas. O nome do Senhor será glorificado. A aliança não será quebrada. Chega de dormir de valete. Um para baixo, o outro para cima. Deus vai unificar as cabeças. Porque foi Ele quem uniu. E o Saci perdeu esta guerra. Porque esta família é constituída pelo Senhor, foi Deus quem estabeleceu, e nesta noite Ele está mudando este quadro ruim e dando vitória para você, porque Ele ouviu a tua oração. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, meu irmão. Deus me trouxe aqui nesta noite com o coração cheio para dizer para você que você não está sozinho nesse conflito. É o Senhor dos exércitos quem está conosco. Ele comanda tudo. Está tudo sobre o domínio dele. Mas o que Deus quer é que nós venhamos ver, contemplar, saber aonde está o mal. O moço perdeu o equilíbrio, porque abriu a porta de manhã. E quando ele viu a cidade de Dotã, toda cercada. Ficou apavorado, porque andou de conformidade com a sua ótica humana. E foi até o homem de Deus e disse: Eliseu, vamos perecer. A cidade de Dotã está cercada. O exército do rei da Síria cercou a cidade. Nós vamos morrer. Está escrito lá que ele se levantou, olhou para o moço, baseado no que ele havia falado, ele se posicionou em desacreditar da fala daquele moço, porque ele sabia qual era a procedência daquela fala. E ele, então, acalma o moço e fala: Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa ver. Deus abriu os olhos do moço. A glândula pineal, o olho espiritual foi aberto. E ele viu ao redor do monte carros e cavalos de fogo que estavam posicionados para guerrear em prol da vida dele. Você está murmurando, está reclamando por causa desse conflito existencial, está dizendo: Deus não me vê, já tem carros e cavalos de fogo. Deus já deu ordem aos seus anjos acerca de você. O que Deus quer é que você, versículo 10, aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco.
Só abra a sua boca para glorificar. Só abra a sua boca para exaltar. Murmuração não. Murmuração proporciona 40 anos no deserto. Murmuração, meu irmão, faz você viver de quirela. Mas se você acreditar, tem terra que mana leite e mel para você. Deus deixou eles no deserto só para um propósito, para matá-los. E suscitar deles uma semente melhor, que ia se posicionar para glorificar. Você precisa se posicionar, mas se posicionar em glorificar, porque senão Deus vai levantar um dentre você para assumir essa responsabilidade no teu lugar. Você está muito novo para morrer, você está muito nova para morrer. Nós temos uma estrada aí muito extensa, porque Canaã é logo ali. Tem algumas pessoas que pegam atalho e depois nós encontramos lá na frente, na beira do caminho. Aí tem que pegar o cidadão, colocar nas costas, né? Levar ele para uma hospedaria, cuidar dele a noite inteira, e ele ardendo em febre, você ainda colocar a toalha molhada na testa dele. E quando ele abrir os olhos, ele entender que aquele que está cuidando dele é o inimigo. Porque tem pessoas que se constituem, né? Inimigo de crente. Tem pessoas que faz parte do nosso rol de adoração, né? Porque eles diziam lá que adoravam o mesmo Deus, né? Mas tinha um conflito existencial. A dificuldade deles era tão grande em cultuar, porque uns entendiam que era no monte e outros entendiam que era Jerusalém. E isso aí fazia um distanciamento muito grande. Ou numa inimizade que já perdurava por 700 anos. Mas quando Jesus para no poço de Jacó, e ele direciona a sua voz àquela mulher, dizendo, mulher, dai-me de beber, Jesus quebra aquela inimizade. Ele é especialista em quebrar a inimizade. Para você entrar lá, você vai ter que amar ele, você vai ter que amar ela, não tem outro jeito. Entrar lá com conflitos internos não pode, você precisa perdoar, você precisa voltar a abraçar, você precisa voltar a beijar. Você precisa voltar a olhar para essa pessoa que você diz que está atravessada e tomar a água do Espírito Santo e engolir isso vivo e se posicionar e saber que Deus te chamou para ser diferente. Antigamente, quando nós irávamos com alguém, nós desferíamos uma cabeçada e via a pessoa lá tombada, toda arrebentada. Quando você ficava nervosa, você jogava a unha na cara dela e trazia a carne do rosto dela na tua unha. E você dizia, agora ela viu quem sou eu. Você era assim, mas agora você é crente, você é servo, você é serva do Senhor. E dentro da doutrina de Jesus Cristo, amar aquele que te ama é muito fácil. Orar por aquele que não te aborrece, que não te persegue, é muito fácil. Mas Jesus, ele quer que você venha amar aquele que te odeia, que você venha orar por aquele que te persegue. E quando você começar a fazer isso, você então será estabelecido no segundo maior mandamento, porque a Bíblia, desde o livro do Gênesis até Apocalipse, constitui em duas coisas: amar primeiramente a Deus e segundo ao 4 são direcionados para Deus e 6 para o próximo. Então, meu irmão, não adianta você dizer, olha, eu amo a Deus de todo o meu coração, e quando você olha para ele e para ela, tem uma calçada exclusiva para você. E tem uma calçada exclusiva para ela. Não era assim lá? Eles diziam que adorava, mas eles não andavam na mesma rua, eles não passavam pela mesma calçada, eles tinham dificuldade até de parar no mesmo poço para tomar água. E Jesus então chega lá e fala, mulher, dai-me de beber. Quando eu li isso aí e entendi essa questão dos 700 anos, eu comecei a chorar. E eu me levantei, isso não é demagogia, aconteceu comigo. Eu me levantei e fui atrás de alguém que eu odiava. E quando eu cheguei, ainda que estava com os calombos na cintura, não teve reação para puxar a arma para atirar em mim. Mas eu saí daqui e fui até a Zona Sul. O cidadão hoje é morto, mas morreu em paz comigo.
O conflito existencial que existia enquanto nós se víamos, que era barulho e pólvora voando para todo lado, caiu por terra. Porque eu cheguei lá, me coloquei diante dele, pedi perdão para ele, e ele ficou sem reação, com a boca aberta e o olho cheio de lágrima. E não sabia o que fazer. Eu mato ou eu perdoo? Achou melhor perdoar. Irmãos, não tema o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Você está debaixo da paternidade de Deus. Você está debaixo das asas do Onipotente. A verdade de Deus é como um escudo para a tua vida. Jeremias, ele fala a respeito do Paves. Paves é um escudo que protege o soldado desde o alto da cabeça até a ponta do pé. Pode vir qualquer tipo de esfinge para tentar atingi-lo, mas não vai conseguir, porque ele está atrás do Paves. Está atrás do escudo, meu irmão. Alguém está se levantando contra você, mas não é contra você. Você é as meninas dos olhos do Senhor. Pode se levantar contra você, falar de você, mas continue debaixo das asas do Onipotente. Tenha Deus como teu escudo, meu irmão, e Ele vai te dar vitória. Você sabe que tem crente que ele é fofoqueiro, mexeriqueiro e contendeiro. Alguém chegou em mim e falou: pastor Marciel, tem um fulano falando de você. Eu falei: o importante é que meu nome seja lembrado. Vamos orar, meu irmão, e tira esse saci da língua, porque o problema não está lá, o problema está aqui que trouxe. Porque às vezes nós achamos que é o nosso amigo. Se fosse o nosso amigo, ia orar, não ia te enfurecer ainda mais. Porque nós temos um atributo de suma importância, que é o atributo de ser um pacificador. A missão do pacificador é unir duas pessoas que se odeiam. Como é difícil, né? Você pegar e entrar no meio da pólvora de duas pessoas que se odeiam, e você ir lá e acabar com a guerra e colocar a amizade e pôr os dois para sentar na mesma mesa. Você sabe que tem pai que não come mais com o filho. Você sabe que tem mãe que não tem mais prazer de sentar-se com a filha. Deus vai jogar essa pólvora por terra. Deus vai tomar a frente. É Ele quem vai entrar no meio desse conflito. Ou você abre o coração, ou a terra abre, descendente de Corã. Ou você abre, descendente de Dotã. Ou você se posiciona, a terra abre e você desce. E os caras desceram, todo mundo vivo, né? Irmãos, fique tranquilo com o seu coração. Aplaque o teu coração. O diabo quer roubar a nossa bênção. E ele quer nos flagelar psicologicamente falando. É por isso que é bom estar na igreja. Porque quando você vem na igreja, Deus direciona a sua palavra. E a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 4, verso 12, se não me foge da memória, mas tem alguém me ajudando, diz que ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, entre a junta e as medula, e ela é apta para discernir as intenções do pensamento e também do coração. Às vezes nós entramos na igreja com o coração só Jesus para ter misericórdia. Com os pensamentos que nós sabemos que não está em conformidade com a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia conhece os seus pensamentos. E na hora que eles sobem ao coração, porque a questão de contaminação não está no que vai entrar, mas sim do que vai sair. Então, quando você fica lá no seu travesseiro, olhando para o teto e arquitetando o projeto, você tem que ver se esse pensamento está de conformidade com as Sagradas Escrituras. Se não estiver de conformidade, desça e ora, repreenda. Porque se você não descer e não orar, não repreender, isso aí vai tomar conta do teu coração.
E coração, meu irmão, a terra que ninguém conhece. Eu me lembro que a primeira namorada que eu tive, eu comecei a namorar com ela, fiquei todo empolgado porque ela dizia que estava gostando de mim, aquela coisa toda. Passou-se poucos dias. Ela olhou, não era isso que eu queria. Eu preciso de um tempo. Eu fiquei arrasado. Falei, eu não acredito, falou ontem uma coisa, hoje está falando outra. E não demorou muitos dias, naquele tempo que foi pedido já tinha outra pessoa ali, já tinha uma fila, né? Porque hoje em dia é assim, né? A fila andou, meu. A fila andou. Mas Jesus preparou alguém que olhou para o neguinho e falou assim, esse neguinho aí vai ser meu. Uma vitória muito grande. Deus me deu o que eu sempre quis, família. Você sabia que eu já sou avô? Perplexo ficou, né, pela estética de 25, mas 44. O motor está cheio de óleo. Meu filho mais novo tem 19 anos. Para repreender o meu filho, eu tenho que olhar para ele assim, ó. Porque o negrão grande daquele, né? Um descendente direto de Agemiro, porque meu pai era muito alto. Por que eu não herdei essa altidão dele, né? Mas meu filho tomou posse disso aí. Então, meu irmão, Deus, ele proporciona coisas que almejam o teu coração. E eu fui criado no meio de uma família de macumbeiros, né? Meu pai, ele teve uma dificuldade muito grande na nossa infância, ele faleceu. E a minha avó assumiu a responsabilidade de me criar. Eu e mais 12 primos, eram 13 primos dentro de uma mesma casa, sendo criado pelo avô e pela avó. Sobrou só 3. Porque os demais outros desceram a sepultura ainda na juventude. Porque acharam por bem escolher um caminho que os levou à derrota. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus olhou para mim. Fui o primeiro crente a aceitar Jesus na família. Hoje Deus está pegando todo mundo lá da Zona Sul e está fazendo uma grande obra. Qualquer casamento que vai ter lá, eles alugam o salão e falam assim, tem como você vir ministrar bênção sobre a família? Eu falo, estou já aí. Alguém tomba a campa fria, fica todo mundo desequilibrado, lá vai eu correr para cuidar dos papéis, porque ninguém tem equilíbrio. Você é espiritual, minha irmã, você é espiritual. O Espírito de Deus está em cada um de nós. E Deus, ele vai te exaltar, ele vai fazer com que o nome dele seja glorificado na tua vida. Exerça a tua fé, saia daqui com esta palavra. Para esta família, aparentemente parecia que a negatividade iria prevalecer. Mas ao invés de murmurar, eles adoraram. Tocaram a harpa e louvaram dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Há alguma pessoa entre nós que ainda não é evangélica? Tem? Tem alguma pessoa que ainda não é crente? Alguém que um dia teve um encontro com o Senhor, mas por causa das dificuldades desta vida, você acabou se ausentando. Mas hoje o Espírito Santo ecoou no teu coração e você disse para alguém, eu preciso ir lá. E você está aqui nesta noite. Há alguém, alguma pessoa entre nós que se decide para Jesus? Tem? Não tem? Ajuda aí, irmão. Fala assim, tem um aqui do meu lado. Está todo mundo na bênção, né? Glória a Deus.
Vamos orar, queridos, com a permissão do pastor. Eu quero tributar ainda mais a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Foque seu pensamento na sua família, nos seus objetivos. Eu tenho por certo de que Deus lhe dará vitória no nome precioso de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti rendemos graças, querido Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia ela tem se estendido de geração a geração. E hoje nós estamos aqui no Jardim Nélia, meu Deus, nesta igreja que o Senhor estabeleceu para ser um perfil para as famílias. E nós queremos Te exaltar porque a Tua presença ela tem ganhado, conquistado notoriedade aqui neste lugar. Aqui estão os crentes, meu Deus, os Teus filhos estão de pé. E me lembro aqui agora quando Josafá se colocou de pé no meio da congregação, naquele pátio novo, e ele fez aquela oração, e o Senhor tributou uma resposta de paz ao coração do teu filho, dizendo para ele: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor. A tua igreja, meu Pai, está de pé perante a tua presença. Os crentes necessitam, meu Pai, da tua providência, e nós estamos aqui posicionados como teus ministros, Pai, com as nossas mãos levantadas para tributar a bênção para a tua igreja, a bênção para o teu povo. Eu ministro agora sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre os irmãos que aqui congregam, aqueles que aqui estão representando os seus entes queridos. Eu lhe peço agora que o Senhor tome a frente dos teus filhos e os ajude no tocante, Deus, a todas as suas dificuldades. Foi feito aqui pedidos de oração, nomes foram citados aqui neste lugar, meu Pai, e eu creio que o Senhor já ouviu, porque o Senhor escolheu e santificou esta casa, e eu acredito, meu Pai, que o Senhor já está fazendo a intervenção divina. O Senhor já está restaurando, curando, libertando e dando vitória na noite deste dia. Pai eterno, é todas essas bênçãos que eu quero ministrar sobre o teu povo agora, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos